Olá pessoal, nós vamos começar uma série de vídeos respondendo ou tentando responder a seguinte pergunta: existe vida além da medicina? E aí, o que você acha? Bom, eu não sou médico, mas eu sei que existe. Então, meu nome é Júlia Barba, eu sou médica ginecologista e obstetra. Olá, meu nome é Fernando Marques, eu sou especialista em finanças. E nós estamos aqui hoje para contar um pouco da trajetória acadêmica e profissional que eu tive, estou tendo até o dia de hoje, dentro da medicina. E tentar responder essa pergunta, ou trazer alguns assuntos à tona para que você, estudante de medicina, médico recém-formado, residente, você que está no começo da sua carreira, você reflita melhor sobre as suas escolhas. E você não tome decisões, tanto profissionais quanto pessoais, por aquele efeito de manada. Tá todo mundo fazendo isso, então eu também vou fazer. E eu aprendi, sabe, Fernando, desde o início da faculdade, convivendo com muitas pessoas diferentes, eu tentei aprender a pensar fora da caixa. Tentei aprender. E isso é muito difícil, pessoal, e a gente sofre quando a gente tenta pensar fora da caixa, porque muitas pessoas estão tão envolvidas com o sistema que elas não percebem que as coisas podem ser feitas de uma forma diferente. É verdade, aquele modelo que é criado, que é colocado, imposto sobre todos os profissionais, não somente da saúde ou médicos, mas como é colocado o modelo que é aquela verdade absoluta. E quando você começa a questionar, quebrar esses paradigmas, às vezes vem aquele desconforto e as pessoas não entendem por que isso está ocorrendo. Mas você parece aquela pessoa crítica que quer mudar tudo, é contra tudo que está acontecendo, mas não, você quer impor uma melhoria, o seu ponto de vista, que às vezes é muito significativo. Sim, e pensar diferente, né? E por que não questionar determinadas práticas? A gente só evolui dessa forma. E eu me lembro, eu estava até comentando com o Fernando ainda há pouco, na residência, você sabe que GO, 3 anos, é bem puxado, né? E a pessoa queria me deixar irritada, chateada da vida. Era diante de uma situação da própria residência mesmo, da forma como as coisas são feitas, não estou falando nem de situações clínicas, mas da forma como é gerenciada a própria residência médica como um todo. Eu questionar algo e perguntar, será que não dava para fazer diferente? Por que isso é assim? E alguém me responder, isso é assim, porque residência médica é assim, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Você queria me deixar brava, era falar isso pra mim. Porque isso vai contra a minha inteligência, né? A gente evoluiu enquanto sociedade, seres humanos, civilização, tecnologia, justamente por um pensamento contrário a esse. Isso é assim, isso não está bom, o que nós podemos fazer para melhorar? Então eu tive e tenho esse pensamento e muitas pessoas não aceitavam quando a gente trazia alguma ideia, alguma sugestão, até mesmo uma pergunta, né? Mas por que isso é assim? Então a resposta mais fácil é igual aquela do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Mas por quê? Porque sim, Zequinha! É assim porque é assim. Mas bem, pessoal, deixa eu voltar lá atrás, na época do vestibular, e contar pra vocês um pouquinho dessa trajetória. Tá bom, vamos começar. Quando que você quis ser médica? A gente começou com essa ideia doida, ouvindo os professores perguntarem no colégio, ali no início do ensino médio, e aí, pessoal, o que vocês vão fazer? Era muito focado no vestibular, né, o ensino médio. Até hoje eu acredito que seja assim. Então, dava aquele exemplo clássico, né? E aí, você vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser advogado, como se não houvesse outra profissão, outras profissões além dessas. Eu me lembro que até na sala, quando a gente respondia essas perguntas, a gente, quando mencionava uma profissão que era diferente, todo mundo ficava olhando pra você. Isso não vai dar dinheiro, não. É verdade. Então, dentre aquelas tantas 3 opções que os professores nos falavam, eu ficava pensando e eu não queria ser advogada, nada assim, eu achava que aquilo não era pra mim. Embora eu acho que eu seria uma boa advogada, viu? Porque eu arrumo argumento. Até onde eu não tenho, eu arrumo argumento. Mas enfim, e aí não gostava muito de exatas, sabe? Até ia bem na matemática, mas não gostava muito de exatas.
gostava bastante de biologia e tinha aquele sonho de ajudar as pessoas. Então, aquela famosa empatia que os médicos, até quando eles estão fazendo a sua faculdade de medicina, eles pensam, né, em ajudar o próximo. exatamente. Então essa foi a minha grande motivação. Agora outra pergunta, acrescentando, eu sei, mas eles não sabem. Na sua família teve algum médico antes de você? Não. Eu fui a primeira na minha família a entrar na medicina, ia me formar, então não teve aquela influência, né? Mas é uma coisa interessante, quando você fala para os seus pais, para os seus familiares que você está pensando em fazer medicina, pelo menos no meu caso, eu sempre recebia um feedback positivo. Ai, que bom, minha filha, tal. Eles achavam isso algo bom, me incentivavam. Então eu creio que isso também contribuiu, embora não houve nada imposto. Foi alguma ideia que eu tive, achei, né, que era a minha ideia naquela época, e com 15 anos, 16 anos, e comecei a focar nisso. Então eu me formei no colégio, prestei vestibular, no primeiro ano eu não passei, e depois eu fiquei um ano fazendo cursinho, estudava direto, abria mão de baladas, de tudo aquilo que tinha lá em Floripa, que era super legal, praia, né, mas ficava focada ali nos estudos justamente para conseguir a minha tão sonhada vaga. E uma coisa interessante é que a minha mãe virou pra mim e disse assim: olha, minha filha, a gente pagou colégio particular pra você, vida toda, mas a faculdade de medicina não tem como a gente bancar, é muito caro, e em Floripa naquela época não tinha faculdade de medicina na cidade, eu teria que me mudar, ir pra uma outra cidade, então teria todos aqueles gastos da mudança, da manutenção em outro local, e mais a mensalidade. Não tinha a facilidade que tem hoje, assim, de FIES, essas facilidades a gente não tinha. Então foi essa a missão que eu recebi, ó, quer fazer medicina? Tudo bem, a gente te apoia, mas você se vira pra passar na federal. Então eu fui assim, missão dada. O primeiro tratamento de choque que você teve. Foi, missão dada, missão cumprida. Então eu me virei, passei na federal depois do primeiro ano de cursinho, prestei prova na Federal do Paraná, na Federal de Santa Catarina e na Federal do Rio Grande do Sul, porque até então não tinha desejo de sair do Sul, né? Então passei na URGS, me mudei para Porto Alegre, tinha lá 20 anos de idade, e ali começou a nova história, a nova trajetória. Eu confesso a vocês que era um pouco mimada naquela época, meu marido diz que eu sou mimada até hoje, mas enfim, eu discordo. Mas naquela época eu era um pouco mimada, então eu não sabia fazer as coisas simples de casa, me virei, aprendi a me virar. Aprendia que tinha que pagar aluguel, que tinha que pagar as contas, fazia tudo. E a faculdade, vocês sabem, é pesada, é difícil, a carga horária de estudo, de dedicação é muito intensa. E ali tive vários momentos assim em que eu me sentia muito sobrecarregada, me sentia... E é igual quando a gente conversa com praticamente todos os médicos, né? Que teve que até uma vez comentou, que ele falou uma coisa que eu achei interessante, que ele falou assim: todo mundo fala que a faculdade de medicina é integral, mas na verdade ela é mais que integral, porque você chega em casa e você ainda tem que se dedicar a mais horas de estudo. Sim, exatamente. Então é 24 horas praticamente, né? Então a gente respirava medicina, comia medicina, almoçava medicina, jantava medicina, era medicina, não tinha outro assunto, não tinha outra opção. E os nossos amigos eram todos da faculdade. Eu ainda convivia com pessoas que não eram da medicina, porque morava com uma amiga que era de outro curso, então eu dava assim uma respirada no pensamento. Mas fora isso, era muito intenso, aquela convivência intensa, e a gente achava que o mundo era medicina. Não via, não enxergava a possibilidade de outra vida além da medicina. E no internato foi ainda mais difícil, porque tinha aquela dedicação total, né? A gente ficava o dia inteiro no hospital, começamos a ter plantões noturnos. Então foi um período bem estressante para mim, o período do internato. Além das ansiedades para você começar a trabalhar, fazer parte do internato, você quer começar a praticar o conhecimento, também é bem exaustivo, né? É verdade. E foi interessante porque naquela época do internato eu fui fazer um estágio no exterior e eu botei na cabeça que queria fazer residência nos Estados Unidos. Só que depois que eu fui ver, não era tão fácil assim quanto algumas pessoas faziam parecer. Então eu comecei a estudar até para residência nos Estados Unidos, tanto é que quando eu me formei na faculdade, eu não prestei residência no Brasil. Eu não
prestei prova de residência em Porto Alegre, onde seria até mais fácil o acesso, né? Já conhecia os locais, os hospitais, já tinha feito estágio em vários hospitais, mas ali eu me vi diante de uma escolha. E é isso que a gente queria falar também, porque todo mundo da minha turma, praticamente todos, no 5º ou no 6º ano da faculdade faziam cursinho preparatório para prova de residência. E eu naquela época também já era meio revoltada assim com algumas coisas, né? Todo mundo fazia o cursinho, então eu não ia fazer, não queria fazer. Até tinha como fazer se eu quisesse, mas eu pensava assim, nossa, eu vou ficar um sábado o dia inteiro assistindo aula, não vou conseguir dar conta das apostilas, porque não ia ter tempo para isso. E acreditei na época que isso ia me gerar mais ansiedade, de ficar com aquela pilha de apostila atrasada e aquelas aulas que são ótimas, mas que são muito exaustivas. E, enfim, naquele momento eu decidi não fazer nenhum cursinho. E quando eu me formei, eu nem me inscrevi para prova de residência nenhuma. Eu disse, eu vou estudar mais e vou dar plantão, vou viver um pouco a minha vida, vou ganhar um dinheiro e depois eu faço residência, mas eu já sabia que eu queria GO. E é interessante porque, assim, se eu tivesse naquela época a cabeça que eu tenho hoje, muito provavelmente eu teria terminado a faculdade e engatado direto uma residência. Interessante. Faltou o que para você naquela época? Orientação? Talvez orientação, mas não foi só isso. Porque hoje, pessoal, eu tenho convivência com muitos alunos de medicina, residentes, e a gente conversa bastante. E algumas pessoas me fazem essa pergunta. E o que eu costumo dizer para o pessoal? Gente, não existe uma resposta certa. Existe aquilo que é o mais adequado para o seu momento de vida, para a sua realidade e aquilo que faz mais sentido para você. Porque, de repente, se eu tivesse engatado direto a residência e uma subespecialidade, eu poderia, entre aspas, já estar mais na frente na minha profissão. Mas será que eu teria feito a escolha certa? Será que eu estaria feliz? Será que eu teria a paz que eu tenho hoje? Eu não sei. Mas uma coisa é fato. Quando eu formei na faculdade, eu não tinha cabeça para entrar direto na residência. Por quê? Não tinha maturidade? Não. Emocionalmente, eu não estava pronta. Eu não estava preparada e nem estava querendo encarar uma residência médica. E eu costumo dar esse conselho, vamos dizer assim, para os alunos, as pessoas que me perguntam. E eu falo assim, pessoal, se você não tá bem emocionalmente, se tem alguma coisa na sua vida assim que realmente não tá legal e que você precisa resolver, idealmente resolva isso antes de entrar na residência. Principalmente se for algo muito pessoal, muito particular e se for relativo ao seu estado emocional mesmo. Porque a residência médica, você trabalha a exaustão física, mental, emocional, a exaustão. E é um período muito difícil mesmo. E você vê que o pessoal quer já engatar uma residência porque ele acha melhor ele continuar os estudos dele, porque se ele parar, às vezes ele acha que ele não vai voltar a estudar para que 1 ano, 2 anos depois ele venha fazer essa residência. Bom, lembrando um fato, eu queria perguntar para você, você conviveu com algum médico que estava com problema durante a residência e você achou que ele não estava preparado emocionalmente? Então, a gente acaba vendo e sabendo de muitos casos de pessoas que entraram em depressão durante a residência, tiveram problemas graves, algumas pessoas que desistiram. Então, por isso que eu falo do lado emocional, que é muito importante. E eu vou dar o meu exemplo, né? Pra não falar de ninguém, a gente fala da gente. Como eu tava contando pra vocês, quando eu me formei, eu não me sentia pronta com a paciência que você tem que ter pra se submeter àquele processo. Mas, pessoal, veja bem, eu não tô falando contra você entrar direto na residência, muito pelo contrário, como eu falei. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu tinha mergulhado direto. Mas naquela época, eu ainda precisava trabalhar algumas coisas dentro de mim, estabelecer algumas prioridades, entender quem eu era, o que eu queria da vida, né? Nós somos seres em construção. Embora você soubesse a sua especialização e tivesse
convicta de que você iria ser GO, você precisava parar para dar um tempo a você mesmo, cuidar de você. E por um lado isso foi bom, porque eu tive experiência, eu pude trabalhar e ver como é a saúde pública no Brasil mesmo, ver a realidade de quem não tem especialidade, do clínico, que trabalha em porta de pronto-socorro, que trabalha em hospitais que não tem infraestrutura. Então eu vivenciei essa realidade do nosso sistema público de saúde muito de perto, na pele, né, literalmente. E a gente pode ver que a gente, na verdade, ali é soldado raso em fronte de batalha. Se você tá no pronto-socorro de clínica, chega tudo pra você e mais um pouco, e você tem que resolver, mesmo muitas vezes não tendo a condição de resolver aquele problema naquele momento, ter que encaminhar e, enfim, gente, problemas que vocês estão acostumados a ver no dia a dia de vocês, mas eu vivenciei isso e às vezes eu acho que eu precisei me convencer por A mais B de que a residência médica era mesmo necessária. Então eu passei por tudo isso e eu vejo que é muito difícil você ser um médico, ser bem sucedido na sua profissão, não apenas do ponto de vista financeiro, mas assim, do ponto de vista de realização profissional mesmo. Se você não tem uma especialidade que você ama e você trabalha com aquilo que você realmente gosta. Então eu me via naquela situação e chegou um dado momento, 2 anos depois, que eu pensei, não dá mais, eu não aguento mais ficar em porta de pronto-socorro, eu não aguento mais ficar trabalhando sem ter essa especialização. Então eu fui obrigada por mim mesma a parar tudo que eu estava fazendo e fazer residência. E como eu já estava bem convencida de que eu não ia ser clínica, de que aquela vida eu não queria pra mim, então eu em momento algum pensei em largar a residência, desistir, dizer assim, não, eu vou voltar pra onde eu estava, porque de onde eu tinha vindo eu não queria voltar. Então isso foi um fator que me sustentou um pouco também nessa escolha, né, de fazer a residência médica. E então, quando eu decidi que eu também não queria prestar prova no Sul, foram vários fatores, enfim, mas eu decidi que eu queria prestar prova em São Paulo, eu saí de Porto Alegre literalmente sem olhar pra trás, né? Larguei, tinha 2 empregos bons, CLT, que o pessoal fala, né, que é difícil pra médico. Um deles era um concurso público e tal, tinha empregos bons. E eu abri mão, pedi demissão, vendi muitas coisas que eu tinha, móveis, não dava pra trazer tudo. Outras coisas coloquei num caminhãozinho lá e vim embora pra São Paulo. Foi literalmente um desprendimento que você teve. E por que você escolheu São Paulo? Ah, porque eu queria conhecer você, né? É lógico, né? A chance de conhecer você aqui era maior, né? Do que lá no Sul. Ah, entendi. Não, eu tô brincando. Isso foi o presente que eu ganhei, né? Em São Paulo. Mas, na verdade, é a questão profissional mesmo, né? De ter mais oportunidades aqui, de ter um campo muito maior de trabalho. E eu já não tinha mais muito motivo para morar em Porto Alegre, porque a minha família não era de lá. Então eu disse, vou desbravar novas terras, né? Algo diferente. E resolvi fazer prova, então, naquele ano, de 2015, e passei. Você fez cursinho? Então, eu não fiz nenhum desses cursinhos tradicionais aí, extensivo, que era o ano todo, nada. Eu fui meio que na cara e na coragem, me inscrevi para as provas e estudei 2 meses, direto, assim, 2 meses antes eu estudei. Uau, inteligente. Fiz um cursinho online, assim, de revisão e acabei tendo uma classificação boa na prova do Sul São Paulo e escolhi a Beneficência Portuguesa como o local da minha residência e eu com certeza tive uma boa formação na residência, isso não tenho nenhuma dúvida, mas a questão da carga horária, a questão dos plantões, desse trabalho excessivo. Então, tudo isso foi muito difícil para eu lidar, principalmente no R1. Então, foi um ano bem complicado para mim. E, lógico, tinha um agravante de estar longe, né, das pessoas que eu conhecia, dos amigos que eu já tinha, longe da família, tendo que me virar, porque nessa altura do campeonato eu não ia voltar a pedir ajuda para minha mãe, né, não queria. Então, tinha que me virar e
Eu optei por ter um estilo de vida bem mais simples, eu morava do lado do hospital, não tinha carro, me virava com a bolsa da residência e um extra aqui, um extra ali. E realmente me foquei na residência médica, né? Eu me foquei. Mas é interessante porque quando eu formei na residência, logo vieram as perguntas, né? E aí, e agora? O que você vai fazer? Todo mundo pergunta, né? E eu ficava meio assim, poxa, será que não é suficiente? Eu já 6 anos de faculdade, fiz 2 anos de mestrado nesse meio tempo, 3 anos de residência, será que não basta? Então, ficava me perguntando isso. E no ano de 2018, como foi o ano que a gente casou, no final do ano, então eu optei por não prestar a prova de residência naquele momento, de R4, de subespecialidade, nada. E isso é uma outra reflexão que a gente queria trazer, porque assim, não tem resposta certa, sabe? Você tem que sair da faculdade e fazer isso, isso, isso. Não existe bolo pronto. É a sua escolha. É aquilo que faz mais sentido pra você. Então, eu tava cansada fisicamente dos 3 anos de residência, de toda essa correria. Tinha acabado de me casar, eu casei praticamente no penúltimo mês do R3. E ali a gente conversou e nós decidimos. Eu falei, eu não quero entrar num R4 agora, numa subespecialidade, embora tenha vontade de fazer outros cursos, mas eu quero ficar um pouco tranquila, trabalhar um pouco menos, ficar em casa alguns períodos. E isso parece loucura para algumas pessoas, né? Que trabalho, pegaram plantão. E eu fiz uma escolha diferente. É errado você dar, sei lá, 30, 40, 50 plantões por mês? Não, se você tá consciente de que essa é a sua escolha, de que não foi uma escolha imposta por ninguém, de que isso é bom pra você, beleza, eu não tenho nada contra. Mas pra mim, essa escolha não serve. Pra mim não é boa. Então, por isso que a gente decidiu dessa forma, né? E eu tenho o privilégio hoje de dizer que depois que eu terminei a residência, eu não dei nenhum plantão noturno. Eu dormi todas as noites na minha casa. Então, lógico, ganhei menos? Sim, ganhei menos do que poderia ter ganho, né? Outros colegas na mesma condição que eu, de repente ganham 2, 3 vezes mais. Mas isso pra mim, nesse momento, não é a minha prioridade. Eu não tô com dívida, eu não preciso comprar um apartamento à vista amanhã. Isso não é o meu valor desse momento. O meu valor desse momento é estruturar meu casamento, é estar em casa quando meu marido chega, poder, sabe, curtir juntos, fazer as coisas que a gente gosta, descansar, dormir, né? Dormir à noite. Literalmente a família foi sua prioridade. Né? Exatamente. Então, a gente pode ter essa escolha. E isso nos traz paz, nos traz tranquilidade. Então, o que eu vejo na sua escolha, você estava 3 anos na residência, você tinha acabado de vir do Sul para São Paulo, você já estava com a sobrecarga, foi uma mudança muito grande, né? De um estado para o outro, de um hospital para o outro, para a residência, onde você teve várias noites mal dormidas. Se você tivesse entrado num R4 logo em seguida, com toda aquela carga que você já teve, você ia ser tão cobrado ou até mais do que você já foi cobrado nesses 3 anos. Recém-casada, você poderia ter tido um grave burnout, né? É verdade. Poderia ter tido um burnout, poderia ter ficado, muito triste ou muito ansiosa e até não ter desempenhado, né, o papel que eu teria me proposto nessa nova especialidade ou subespecialidade. Enfim, pessoal, não é uma regra ou algo assim que a gente tá aqui falando para as pessoas não fazerem residência por X tempo. Não é isso. É você pensar o que faz sentido para você. Sim, porque tem aquele efeito de manada, né? Todo mundo faz isso e vai se propagando aquele comportamento, mas muitas vezes a pessoa não para pensar o porquê daquele comportamento, o porquê ela tá tendo aquela escolha, né? E hoje, como ginecologista e obstetra geral, eu sinto a necessidade de ter uma subespecialidade. É diferente. Então eu quero fazer uma subespecialidade, eu quero me aperfeiçoar mais para trazer mais segurança
para o meu trabalho, mais segurança para minhas pacientes e, sabe, desenvolver isso. Mas isso é um processo. A medicina faz parte da minha vida. A obstetrícia, a ginecologia, a especialidade que eu abracei, faz parte da minha vida, mas isso não é a minha vida. A minha vida é muito maior do que a medicina. A minha vida engloba inúmeros aspectos. E é isso que eu vejo que falta em muitos colegas. Parece que a vida dele é a medicina, a vida dela é a medicina. Mas, pessoal, existe vida, sim, além da medicina. Acredite, tá bom? Fica aí essa reflexão, deixa aqui o seu comentário, a sua pergunta, conte pra gente a sua experiência. De repente tu teve uma experiência completamente diferente da experiência que eu tive, mas aquilo foi bacana, aquilo fez sentido pra você. Então compartilha aqui com a gente, tá certo? E até o próximo vídeo.